Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E como você pode perceber, hoje nós estamos em um lugar diferente. Eu estou em viagem e não podia deixar de separar esse tempo aqui para nós compartilharmos a palavra, para termos o nosso devocional e para que você tenha um dia muito abençoado. Então, como sempre, eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso precioso momento de oração e também te convidar para ler comigo a palavra de Deus. E o texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2 é um texto que mexe com aquilo que nós mais desejamos na nossa vida, que é viver a vontade de Deus. Então, se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos agora e venha comigo ler essa palavra para poder nos edificarmos mutuamente. Enquanto você abre a sua palavra, eu quero te convidar, você que já faz parte aqui, que já assiste o nosso canal, que você se inscreva. Você que está chegando também pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte, venha ajudar a propagar a palavra de Deus para o maior número de pessoas que você puder. É esse o propósito de Deus para a nossa vida. Que nós sejamos esses arautos que declaram, que proferem a palavra de Deus a todos os cantos deste mundo. Então, vamos ao texto, vamos receber da palavra de Deus. Assim está escrito Romanos capítulo 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que palavra poderosa. Esse texto nos ensina como nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há uma necessidade de uma mudança na nossa mente, uma maneira da gente pensar diferente, porque nós recebemos informações de toda a natureza desde sempre na nossa vida. Desde criança nós vamos recebendo informações, somos treinados, somos ensinados, vamos para a escola, recebemos no meio da nossa família, depois nós recebemos através da sociedade, e todas essas informações, tudo isso que a gente recebe vai moldando a nossa maneira de pensar. Mas quando nós conhecemos o Evangelho, Deus nos apresenta uma nova forma de viver. A palavra fala sobre nascermos de novo. E nascermos de novo quer dizer o seguinte, que a nossa mentalidade também é transformada. O nosso espírito ele é renascido quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. E a nossa alma vai sendo transformada dia após dia. E no último dia, quando o Senhor vier, nós seremos levados com Ele e receberemos um novo corpo. É como se nosso processo de salvação ele tivesse algumas etapas. Mas, desde o primeiro momento, nós já recebemos o Senhor Deus na nossa vida e a nossa mente precisa ser transformada. Nós já não servimos mais para o padrão deste mundo. Nós não servimos mais para a maneira de pensar que o mundo tenta nos impor todos os dias. E começamos a andar meio que na contramão daquilo que o mundo deseja para nós. Enquanto o mundo fala que nós devemos guardar para que nós tenhamos as coisas, a palavra de Deus fala assim que nós temos que dar para receber. E é um paradoxo, é meio uma contradição, porque a palavra fala que nós devemos morrer para que nós tenhamos vida. Veja como que a proposta do reino de Deus ela é diferente. Ela vai à contramão de tudo que existe, de qualquer filosofia, de qualquer percepção de vida que se possa imaginar. Mas por que isso? Porque o reino de Deus, ele é diferente, tudo é diferente. E aqui o texto tem uma parte que é muitíssimo importante, que ele conclui dizendo o seguinte, para que possais perceber, comprovar, viver, receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é assim que eu vou viver a vontade de Deus, transformando a minha maneira de pensar. E como que eu mudo a minha maneira de pensar? Mudando as fontes de alimentação da nossa mente, do nosso coração, da nossa forma de compreender e entender as coisas. Nós temos que mudar a fonte. Qual a fonte que você tem bebido? De onde você tem aprendido as coisas? Isso não quer dizer que você não vai aprender
dos estudos teóricos, das formações técnicas, profissionais, da sua faculdade, de qualquer curso que você venha fazer. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que te alimenta espiritualmente. Porque o texto está dizendo para nós aqui, de uma forma muito clara, sobre a necessidade de transformar através da nossa mente, sendo renovado. Então diz assim, ó, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Sempre é. Muitas vezes ela pode ser contra aquilo que você gostaria. Muitas vezes ela pode contrariar os seus planos, mas não os planos de Deus. E quando nós confiamos de verdade, nós percebemos que lá na frente, certamente era o melhor que nós podíamos estar vivendo. E as escolhas são feitas, as escolhas que nós fazemos, elas não são feitas aleatoriamente. Elas são feitas com base em alguma coisa que nós recebemos, em algo que Deus está nos ensinando. E lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, tem também uma orientação muito poderosa para nós, no que diz respeito a essa transformação da nossa mente. Vamos ler aqui, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Olha o que está escrito aqui nesse texto, para complementar, para dar, sim, um fechamento nessa compreensão acerca de mudar a nossa forma de pensar. Diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for de amável e tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E onde nós podemos buscar essas coisas? Certamente que é na palavra de Deus. É aqui, nas palavras que Deus deixou para nós, em toda a sua escritura. É aqui que nós recebemos aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo agradável. E à medida em que nós vamos recebendo a palavra de Deus, o nosso coração vai sendo alinhado com a vontade de Deus. E nós vamos ao encontro da palavra que diz que se nós agradarmos do Senhor, Ele satisfará o desejo do nosso coração. Salmos 37, verso 4 vai dizer, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. E o desejo do nosso coração, ele vai sendo transformado, porque o texto diz sobre nós nos agradarmos de Deus, nós agradarmos da vontade, agradarmos da sua lei, agradarmos daquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Então, eu te chamo hoje, te encorajo a essa transformação da sua maneira de pensar, porque é assim que eu e você vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai querido, muito obrigado por esse momento, por essa palavra que o Senhor nos tem dado, que nos edifica, que nos transforma, que nos dá uma perspectiva nova de pensar, uma nova maneira, Pai, de transformar a nossa mente. Por isso eu apresento a vida de cada pessoa que está comigo nesse momento de oração, que o Senhor possa, pela ação do Teu Espírito Santo, transformar cada coração, cada mente, para nos alinharmos com os Teus planos, com a Tua vontade, com os Teus desejos para a nossa vida. Pai querido, que todo sofisma da mente, que todo paradigma na mente de cada um que está aqui me ouvindo, seja quebrado pela Tua palavra e substituído por verdades eternas que contém aquilo que é o plano do Senhor para a nossa vida. Nos ajude nesse processo de transformação. Nos ajude, Pai, a abrir mão do passado, do velho, para recebermos o novo que o Senhor tem para nós. Porque cada um de nós que estamos aqui nesse momento de oração, Deus, dizemos e declaramos ao Senhor que desejamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Tenha um excelente dia, que Deus continue te abençoando e nós continuamos aqui a nossa proposta, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.